momento histórico na AQBio, né? Associação Cultural Brasil-Estados Unidos. Nós acabamos de completar 70 anos de existência e nesses 70 anos nós tivemos uma trajetória de sucesso. A AQBio é reconhecida no país todo como um centro de referência na sua área de atuação, o ensino de inglês e de português para estrangeiros. Então, dentro deste momento histórico, de completarmos essa trajetória de sucesso ao longo desses 70 anos, sempre tendo sido considerados uma associação pioneira, de vanguarda, de ponta, achamos que era um momento de alçar novos voos. Então, com a aprovação do Conselho, do nosso Conselho Deliberativo, nós apresentamos uma proposta há 4 anos atrás de nos engajarmos no ensino da parte infantil e fundamental. Isso foi aprovado por unanimidade pelo nosso Conselho e começamos a pesquisar o que seria bom para a AQBio em termos de ter uma escola de ensino infantil fundamental. E nessa nossa pesquisa nos deparamos com Maple Bear, Global Schools Maple Bear. E decidimos que seria esta a associação da AQBio com Maple Bear para o ensino de ponta na área de educação infantil e fundamental. Por que Canadá? Essa é uma pergunta que nos é feita por alguns pais. Por que nós nos associamos com uma empresa canadense na área de educação? O Canadá é reconhecido internacionalmente como um sistema educacional de ponta. O Canadá recebe as melhores notas pelo PISA. Ele é avaliado com uma certa regularidade, todos os sistemas educacionais ao redor do mundo, e esse PISA sempre dá as notas melhores, a melhor pontuação para o Canadá. É um dos países que recebe a melhor pontuação. Temos outros países, como a Finlândia, mas o Canadá se destaca, sobretudo na área de matemática, ciências e linguagem. Então, fizemos essa parceria com Maple Bear sabendo que teríamos um grande sucesso, porque estaríamos aliando a metodologia canadense adaptada ao sistema educacional do Brasil, aos nossos parâmetros curriculares. E nós tivemos a oportunidade de visitar várias escolas Maple Bear no Brasil, que já existem, e vimos o sucesso dessas escolas, tanto internacionalmente como nacionalmente, e achamos que para a marca AQBio, que é uma marca sólida e muito bem conceituada em nossa comunidade, a comunidade mereceria um presente nos 70 anos da AQBio. Então, lançamos a Pedra Fundamental ano passado, em 2011, e este ano de 2012 estaremos inaugurando nossa primeira escola. Temos certeza absoluta que será um sucesso. The most important principle is one that you'll be very familiar with because you understand it intuitively, and that is that children learn by doing things. They learn by experience, they learn by undertaking actions, and that's how they learn. So the methodology is designed to bring that out. So the teacher acts as a guide, the teacher directs the children to undertake it themselves. So all of our units are theme-based, and through those themes we explore, for example, birds. And if we're in a section about birds and doing a theme about birds, the teacher might bring in an egg, put it in the middle where the kids are all sitting around in the circle with the teacher, and ask the children, how strong do you think this egg is? And of course this is very exciting for the children because they can all say it's very strong, it's very weak. And in doing that process, you can see that we are subtly teaching them the scientific method. You form a hypothesis, and then the teacher says, well, how do we test how strong that egg is? And they say, all the boys say, well, take a hammer and smash it. The girls have a much more gentle approach. And then they start to pile books on the egg until, of course, it breaks. And in that you can see that they are now learning through experience. They're learning that there's no wrong answer originally, that there's a right answer once you've done an experiment and you've tested your hypothesis. So we make learning fun, we make it safe, we make it secure, and we help them to understand how to learn, which is the most important thing because it builds a foundation for lifelong learning if you know how to learn.
Our primary goal and the primary result we hope that we achieve is for the children to develop a love of learning. We want those children to feel like learning is a joyous experience, but more importantly, we want them to move from just absorbing and memorizing knowledge to being able to use that knowledge, to synthesize it, and to develop more complex analyses of problems. And that's the key to all learning, is to move them up the pyramid of learning so that they can solve more and more complex problems, and they know how to do it, and that is what is happening in all the Maple Bear schools around the world. Our goal in Brazil is to bring the best of Canadian educational practices at the preschool and elementary school to the Brazil marketplace. We know the Brazilian parents are very, very anxious for their children to acquire the English language, and the best way to do that is when the children are very young. So at the preschool level, we deliver an immersion English program that is very effective in allowing the children to learn to speak the English language naturally. At the elementary school level, we move to a more bilingual format where we meet all the requirements of the Portuguese curriculum as required by the state governments, but we also teach it in a Canadian style, which is to help the children learn how to learn. Well, let me start by saying that our experience is that Brazilian parents are very interested in Maple Bear, and once they get involved with Maple Bear, they stay with it because they're very pleased with it. What do they find most appealing? I think many aspects. First of all, the educational philosophy of Maple Bear is that children learn through sensory experience, not just through listening, but through using all of their senses, touch, smell, all of their senses. The other very important aspect of it is immersion education. They're learning a language, English language, in the natural immersion method, which means they use it as a form of communication. They're not learning English as a second language, they're learning to communicate using English as their language of communication. So the children learn the language in the most natural way, which is exactly how they've learned their first language. And parents are always amazed at how natural the language is of the children. So those are the most important aspects of the Maple Bear methodology. Then, other things that parents comment on all the time are the physical facilities. If you just look at a Maple Bear classroom, it's rich in learning resources, rich in books, rich in manipulative materials for mathematics, rich in materials for science. The learning environment is peaceful and organized. All of those things make Maple Bear very attractive to parents. In fact, most of the kids don't want to leave school when it's finished. I mean, that's the way to test the success of a school with little kids. Well, Maple Bear is fundamentally addressing two aspects of education. And the first one is that we are providing a very high quality early childhood education, the same sort of education that any Canadian child would get in a Canadian school. And the other aspect is that it is done in an immersion style, so that it means that it's done completely in English. It's hard for the teachers at first to do everything in English, but children are very, very clever. They realize very soon that if a teacher is going to translate and talk in Portuguese, that they just wait their time until the teacher translates, and they don't then put the effort into trying to learn and comprehend from what the teacher has said. So it's very important that the teachers speak English right from the very beginning, and this is very highly stressed. Well, it isn't a simple thing. It's a very complicated
thing that goes on in a Maple Bear classroom. Everything is orchestrated by the teacher. There are direct lessons that are given, but a lot of thought is given into providing different activities for the children to do after the lessons are over. All the teaching revolves around a theme, so poems are learned, stories are read, and activities all seem to rally around that one theme, and this is the way that the children learn. Everything is done in English. The children are, they're asked to take part of the creation of their classroom. Things are constructed in the classroom with the children's help. The children, things aren't on the wall to be just like a painting in a classroom. They are there for the children to learn and to use and to know how their classroom is being used. So the setting of the classroom is constructed not just by the teacher but with the children's help. It's a complete involvement in the learning process, and they have an active part in their own education. O grande diferencial da Maple Bear é o bilinguismo. O Canadá tem uma experiência de 50 anos na área do bilinguismo e eles pesquisaram muito e têm toda a experiência na área de educação para ver como se processa isso na criança. E é isso que eles trazem para a gente. Então, para que ocorra um bilinguismo de verdade, a criança tem que estar em imersão total na língua inglesa, quer dizer, todo o ambiente visual e auditivo tem que ser em inglês. Ela tem como modelo a professora assistente, e vai ser através de músicas, de dinâmicas, de jogos, de histórias, de imagens, né, e toda uma linguagem corporal, onde ela aprende isso rápido, para ela chegar no estágio que ela use o inglês e que ela consiga pensar da mesma forma que ela pensa em português para realizar outras tarefas. Então, o inglês passa a ser um instrumento para que ela possa aprender outras áreas de conhecimento, né? E ela pode passar do português para o inglês com facilidade, sem traduzir e sem qualquer interferência. Então, eu acho que para isso acontecer, realmente tem que ser neste modelo de imersão total. Os pais visitam a escola e me procuram, o que eles mais querem saber é qual é a metodologia da Maple Bear. E eu digo a eles que a gente não tem uma linha específica, não se dá nome a um modelo metodológico. A gente usa o melhor da educação, da teoria da educação, à luz do desenvolvimento da criança de hoje, dando oportunidade à criança de estar sempre pensando, ter uma atitude reflexiva, de estar manipulando os materiais, visitando os centros de aprendizagem, que é um diferencial, né? Se eu fosse falar das escolas que a gente está habituado, quer dizer, um espaço enorme, dividido em várias áreas do conhecimento, onde tudo está pronto para ela, mas tem um objetivo pedagógico por trás. A criança não sabe, ela está ali brincando, mas o professor sabe e está observando. Então, a função do professor passa a ser um mediador que vai, a partir do que ele observa, estimular a criança para ir além daquele estágio onde ela está, né? E que possa sociabilizar. E tudo através das artes, né, onde ela possa realmente colocar a mão na massa, ela vai aprender conceitos de ciências, de matemática, mexendo no tanque de areia, no tanque de água, fazendo versamento, procurar um brinquedo de sequência lógica, e ela faz suas descobertas. Ela tem no material oportunidades de ter resposta, ela descobre sozinha, ela pode dar usos diferentes aos brinquedos e o professor está observando. E uma outra coisa muito importante também, a criança é única, o professor acompanha a linha de crescimento daquela criança, sem compará-la com a outra, né? Cada um tem seu caminho e sempre procurando uma forma de trazer algo de novo se algo não funciona para uma criança.